Bom dia, mais uma vez estamos iniciando nosso programa de entrevistas com cientistas de São Carlos. E como todos sabemos, é uma importante ação que vai mostrar quem são nossos cientistas, o que fazem nossos cientistas, quais são seus pensamentos mais importantes do ponto de vista da ciência e da capacidade de transformação social que a ciência tem. Hoje nós temos o prazer de receber aqui a doutora Mirlene Simões, que é uma especialista em ciências sociais e tem uma vasta experiência em projetos de organização social e projetos de ciência social. Eu gostaria então de agradecer a sua presença e gostaria de iniciar pedindo para que a senhora faça uma breve descrição da sua carreira e da sua especialidade, por favor. Professor, é uma honra para mim estar aqui hoje com o senhor, uma referência na ciência, não só nacional, mas internacional. Então, para mim, é uma alegria e uma satisfação. Imagina só estar aqui com o senhor, né, nesse momento, nessa entrevista. Obrigado. Então, agradeço muito, agradeço toda a equipe aqui da TVE para estar nos acolhendo. Bom, meu nome é Mirlene, como o senhor falou, a minha formação inicial é em Ciências Sociais, na Unesp de Araraquara. Depois eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado em Sociologia, também na Unesp de Araraquara. Minha área de pesquisa e atuação, tanto no mestrado quanto no doutorado, sempre teve voltado para as questões relacionadas aos direitos das jovens, das mulheres jovens, depois, mais especificamente, acesso ao mundo do trabalho e áreas profissionais, e eu fui funilando para a área relacionada à pesquisa e ciência. Hoje o meu foco principal e minha atuação, minha especialidade é trabalhar na área temática relacionada às carreiras profissionais na ciência para as mulheres e como que a gente faz para poder ampliar o número de mulheres em determinadas linhas de pesquisa e de atuação. Eu moro em São Carlos já tem bastante tempo. Minha formação, como eu acabei de falar, foi em Araraquara, então eu sou nascida em Araraquara, cidade vizinha, mas hoje eu desenvolvo todos os meus projetos de pesquisa pela Unicamp. Sou pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, na Unicamp, onde eu tenho desenvolvido, nas minhas áreas profissionais, né, as pesquisas relacionadas a gênero, mulheres, direitos e mundo do trabalho. Muito bem. Eu acho que é um ponto extremamente importante porque a presença da mulher na ciência é fundamental, né? Nós podemos lembrar sempre as verdadeiras ícones da ciência mundial, né? Que contribuíram, a Madame Curie e outras mulheres fantásticas que contribuíram muito para a ciência mundial, mas eu acho que o seu trabalho ele expande muito a capacidade de absorção das mulheres na área de ciência e estímulo das jovens, principalmente, né? Eu sei que a senhora trabalha muito com as jovens também. E esse é um ponto extremamente importante, incluir as jovens no programa de ciências, porque elas têm uma capacidade grande de trabalho e, além disso, têm uma curiosidade e uma vocação para a ciência também muito importante, né? Isso. Esse é um ponto muito importante. Professor, muitas vezes a gente fala que os jovens hoje, eles só querem saber do celular, do vídeo do celular e coisa parecida. Mas o que será que a gente está ofertando para esses jovens, né? Exatamente. Então foi com essa perspectiva que a gente começou a atuar em diferentes projetos práticos aqui em São Carlos, um deles chamado Laboratório de Talentos, que é para as jovens, principalmente do ensino médio, das escolas públicas de São Carlos, terem acesso prático, com oficinas, a áreas e também a conteúdos que elas não têm no dia a dia delas. E é impressionante, professor, o resultado, porque realmente o que falta era um estímulo, era elas terem contato com essas diferentes carreiras para poder também se identificarem com essas carreiras, né? E a gente tem mudado aí, transformado a vida de várias dessas jovens que, conhecendo as áreas das engenharias, da química, da matemática, têm se entusiasmado e prestado vestibular aqui na cidade.
e com resultados muito importantes, né, para poder estar fazendo essas áreas. Então, a gente tem estimulado na prática uma formação diferenciada daquelas que elas estão costumeiramente pegando para ver e que às vezes acha que é aquilo que elas têm que fazer. Sabe, professor, muitas vezes a gente percebe que as jovens, elas escolhem determinadas carreiras, ou elas têm acesso a determinadas carreiras porque elas não veem outras mulheres naquela área. A partir do momento que a gente atua com elas, mostrando que tem mulheres em diferentes áreas do conhecimento, em diferentes áreas profissionais, elas se entusiasmam, elas se identificam e a partir daquilo começam a correr atrás dos objetivos delas. Então é isso que a gente tem promovido e, é claro, com muita alegria, porque a gente tem aí conseguido influenciar, mas mais do que isso, né? Várias dessas jovens, por estudarem e estarem indo atrás dessa perspectiva, têm passado nos vestibulares aqui da cidade e estando numa carreira completamente diferente daquilo que elas pensavam. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Nós, a geração mais qualificada e mais que tem mais idade, por exemplo, nós temos a obrigação de abrir oportunidades. Esse é o ponto fundamental. Acho que a população precisa dessas oportunidades, né, para mostrar outras visões e outros caminhos que a vida pode ter. E a ciência é um caminho extremamente importante, porque a ciência tem um rebatimento na organização da sociedade, na transformação social. Então, dar oportunidade para as pessoas trabalharem em ciência não é só para elas, elas vão também trabalhar para a sociedade ao fazer ciência. E isso eu acho extremamente importante. A senhora tem um instituto, né? A senhora é diretora do Instituto Angelim, eu sei do seu trabalho nesse instituto. Então, conta um pouco do Instituto Angelim, que é algo bastante interessante também, importante. Professor, a cidade de São Carlos é uma cidade diferenciada, né? Sim. Tem vários institutos de pesquisa, tem muitas universidades reconhecidas internacionalmente, só que às vezes tem alguns entraves que são próprios da instituição, Sim. né? A instituição tem, as universidades principalmente têm determinadas diretrizes e que às vezes a gente não consegue fazer ações pontuais na cidade. E foi nesse sentido que a gente pensou, eu e outras colegas da universidade, a organizar o Instituto Angelim, a pensar em fundar um instituto, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, para que a gente pudesse complementar aquilo onde a universidade não pudesse chegar. Então, esse projeto que eu acabei de falar mesmo, o Laboratório de Talentos, como que a gente poderia fazer chegando até os locais mais distantes da cidade e que a gente pudesse ter efeitos práticos junto com as jovens, né? Então foi pensando nesse braço que poderia se estender um pouco além dos muros da universidade que a gente montou o Instituto, que tem foco na atuação com jovens mulheres, mas mulheres também em situação de vulnerabilidade social, que por algum motivo, né, perderam a oportunidade de estudar ou de se profissionalizar e que agora podem ter revisto isso a partir dos projetos que a gente faz e que a gente com isso consegue fazer com que seja retomado os sonhos aí profissionais. E com relação às jovens, como a gente já reforçou aqui, é levar essas jovens a possibilidade delas também produzirem ciência. Como eu disse, São Carlos é uma cidade diferenciada. A gente não pode perder os talentos que a gente tem na cidade para às vezes, ambientes que não vai render tanto socialmente e para o próprio indivíduo como a gente tem hoje. Então a ideia é a gente entusiasmar para que elas ocupem também esses espaços dentro das universidades, dos institutos de pesquisa, de forma que elas consigam produzir o melhor que existe da ciência, dentro da ciência, né, mas também para a sociedade. Professor, muitas vezes quando a gente começou com a atuação do Instituto Angelim, a gente ouvia das jovens se elas podiam em algum momento frequentar tanto a universidade, a USP, quanto a federal.
Por quê? Porque elas achavam que eram ambientes privados e que elas jamais conseguiriam chegar até lá. Então, é um distanciamento muito grande, né, entre a universidade, o que acontece com a universidade, a própria produção da ciência com a sociedade. Então, acredito que a gente está reduzindo esse caminho, né, essa distância que existia, a partir dos projetos e com a atuação, fazendo com que a ciência cada vez mais esteja presente no nosso dia a dia. Embora a ciência esteja, a gente não tem a percepção, às vezes, de que ela está no nosso dia a dia. Então, reduzindo essas diferenças, né, e essas distâncias, foi que a gente pensou montar esse instituto. Eu acho que, como a senhora tem demonstrado, né, realmente São Carlos é uma cidade diferenciada. Existem muitos institutos, organizações não governamentais, com vários arcabouços, né, institucionais, mas eu acho que esse conjunto todo, né, de universidades, Embrapas, Senai, Sesc, todo o conjunto, FATEX, etc., Instituto Federal, é um enorme acervo que a cidade tem, né, e também com esses institutos que são institutos privados, mas que têm uma atuação na área de ciência e tecnologia. Eu mesmo sou presidente de uma organização que é o Instituto Internacional de Ecologia, vai completar 28 anos no próximo ano. Então, todo esse conjunto, agora nós estamos trabalhando para montar um distrito de inovação que vai justamente produzir uma sinergia maior entre todos esses componentes. E isso vai elevar muito a estrutura científica da cidade e vai passar os muros da universidade, dessas instituições, para a população, que a nossa ambição principal é usar a ciência e tecnologia para a transformação social. Agora, professor, me conta um pouco qual é a sua visão da ciência e qual é o futuro da ciência, porque uma das finalidades desse programa é a gente também captar dos cientistas qual é a sua visão de futuro a partir da sua atividade científica e como é que a senhora vê o papel da ciência no futuro da humanidade. Professora, a ciência, ela se tornou mais relevante ainda em tempos atuais do que a gente pensava há 20 anos atrás. Por quê? Porque a sociedade atual, ela é a sociedade do conhecimento. Ela é a sociedade da prática do conhecimento no nosso dia a dia. Não tem mais como a gente pensar numa sociedade atual e futura sem a presença de pesquisa, sem a presença do conhecimento e da ciência colocada na prática. Então, quando a gente está no nosso dia a dia, a gente às vezes na correria, ou até mesmo por conta do excesso de trabalho, a gente não se dá conta que da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, são pesquisas conduzidas dentro dos laboratórios e dentro das agências de inovação que fazem parte do nosso cotidiano. Então, a partir do momento que a gente tem o celular que nos desperta, depois uma cafeteira elétrica, depois quando a gente pega um transporte, que esse transporte, ele cada dia mais, ele tem se inovado, né, um transporte tanto coletivo quanto transporte individual. Quando a gente vai para o nosso trabalho, ou quando a gente está num espaço de saúde, por exemplo, todas as novas vacinas e métodos de tratamento, o nosso cotidiano, os alimentos, a produção de alimentos. Então não tem, é repleto de um cotidiano que é de pesquisa e de ciência. Então a gente ampliar esse conhecimento, publicizar a ciência pública e a ciência para todos, ela se faz mais necessária ainda, como eu acabei de falar, do que há 20 anos atrás, porque hoje a sociedade é do conhecimento. Então quando o senhor fala, vamos ter um distrito de inovação em São Carlos, que maravilha, porque a gente tem conhecimento acumulado aqui, para além das outras cidades, para que a gente consiga demonstrar aquilo que pode ser uma sociedade futura a partir do conhecimento científico, das propostas e das práticas científicas, né? Então tem sido um desafio para todos os nossos colegas da academia, da ciência, a gente fazer com que aquilo que a gente está pensando e refletindo se torne, na prática, usual para todas as pessoas e para a sociedade. Mas é esse o momento.
E é para isso que a gente está aqui, para superar os desafios, né? Então eu tenho uma esperança muito grande que a gente, em pouco tempo, vai ter uma sociedade científica, sabe, professor? Em que a gente conduza princípios e práticas que sejam a partir de métodos e de reflexões que a gente tem produzido cientificamente e que tem salvado muitas vidas, né? Sim. Eu acho que tem duas coisas aí que eu queria comentar, que é o seguinte. Primeiro, nós temos um projeto que vai ser desenvolvido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, que é a ciência nos bairros. Nós vamos passar para cada bairro, para os diferentes bairros, esses dados científicos, essas informações, decodificando a informação científica para a população. Isso não é fácil porque uma coisa é uma aula de pós-graduação, outra coisa é dar uma aula para uma audiência para a população. É diferente, é muito mais difícil, inclusive. Mas nós vamos fazer esse projeto. E um outro projeto que, além do Distrito de Inovação, um outro projeto que eu sugeri que vai estar sendo estudado, como é que nós vamos fazer isso, é verificar, por exemplo, o que a USP e a UFSCar já publicaram, já produziram sobre São Carlos. Sim. Porque tem uma enorme gama de conhecimento sobre São Carlos. Nós precisamos fazer uma catalogação de tudo que existe, de publicado em teses, trabalhos científicos, trabalhos de término de curso, enfim, tem muito material que precisa ser avaliado pelos pesquisadores para que nós possamos usar esses projetos para políticas públicas. Então, isso também faz parte da nossa visão de que, como a senhora bem disse, nós temos que passar todo esse conhecimento para a sociedade. Não adianta só publicar o trabalho ou fazer a tese. Isso é uma parte do processo. Sim. A segunda parte do processo é passar para a sociedade esse conhecimento para que a sociedade também passe do nível de mera sobrevivência para um nível mais elevado de qualidade de vida. Claro. Né? As pessoas precisam entender melhor, como a senhora enfatizou, a importância da vacina, a importância do celular, a importância do computador, da internet, né? Em todas as fases e projetos da vida comum, nós temos ciência. Né? Toda a medicina desenvolvida, né, que tem cada vez mais melhorado a qualidade de vida das pessoas, sem dúvida nenhuma, isso precisa ser passado para a população. E eu acho que a cidade vai ser uma cidade do conhecimento e uma cidade da ciência, né? É o que nós queremos fazer para São Carlos. E se o senhor me permite, claro. Em tempos atuais, inclusive a área do senhor, como que a gente conduz uma melhor absorção do que é o conhecimento a respeito das emergências climáticas? O que é isso? O que é isso que que as pessoas às vezes escutam? Porque os meios de comunicação, eles têm um papel, mas a gente não pode atribuir aos meios de comunicação o papel de formar. Eles comunicam, eles não formam. Então, como que a gente, e esse know-how todo que São Carlos tem, né, com esses cérebros todos, né, que estão aqui, que moram aqui, que produzem ciência, como que a gente comunica e forma a população para as emergências climáticas? O que pode ser feito? Como que a gente pode realmente preservar o ambiente e também se preparar para as alterações que já estão na nossa prática acontecendo? Então, como que a gente faz esse tipo de formação? Eu acho que esses desafios é um grupo, né? É uma formação continuada, mas principalmente de como fazer isso que é possível a gente chegar até onde que a gente quer, porque assim a população tem condições de saber refletir sobre a condição atual também, né? E fazer sua participação nisso. Se preparar, porque realmente nós estamos vendo em todo o planeta, né, grandes incêndios, grandes enchentes, né, muitas pessoas morrendo por falta de adaptação às mudanças climáticas, né, excesso de calor em algumas áreas, né, e isso também tem componentes médicos, por exemplo, componentes da saúde humana, né. Então, eu acho que esse é um tema muito importante. Eu tenho conversado, inclusive, com alguns colegas da área de recursos hídricos que estão interessados em fazer uma pré-COP 30, uma pré-COP 30 sobre água, porque a água não está muito bem ilustrada e vai discutida na COP 30.
vão discutir florestas, vão discutir pagamento de países em desenvolvimento que vão preservar as florestas, mas e a água? Né? A água, na Amazônia, por exemplo, nós temos florestas de inundação, nós temos milhares de quilômetros quadrados de várzea, que é importantíssima do ponto de vista de controle do clima, etc. E aí tem essas áreas urbanas, onde nós precisamos avançar muito, né? A população das áreas urbanas, especialmente na periferia, ela não tem muita noção de como é que se dá essas mudanças climáticas, mas de qual é a participação dela na adaptação para as mudanças climáticas. Então, o tema que a senhora levantou, que é muito importante do ponto de vista de passar essas informações para as pessoas e dar uma visão mais global do nosso planeta, né? E tem mais uma coisa que eu acho que a ciência é importante. Eu trabalhei muito em projetos internacionais e uma coisa que a gente sempre percebe quando você está trabalhando com cientistas de muitos países, a ciência é outra diplomacia. É muito importante, porque nas diplomacias tradicionais tem a geopolítica, etc. Na ciência não existe tanto geopolítica, porque a ciência há uma interação muito grande entre cientistas de muitos países e é uma diplomacia mais amena do ponto de vista político. Né? Há um projeto comum. E a ciência... Até a linguagem, né, específica, né, professor? Exatamente. Isso, então, é um outro tipo de diplomacia que deve ser estimulado, porque isso pode fazer, pode melhorar muito a situação dos diferentes países e as suas próprias condições geopolíticas, que a ciência pode ser um mecanismo de discussão de temas comuns, né, na área de física, química, meio ambiente, etc., que vão abordar esses temas em conjunto com os diferentes países, com seus problemas específicos, mas é uma diplomacia muito mais avançada, diria eu, né, do que as diplomacias comuns. Por muito tempo a ciência era uma ciência fechada. Em seus próprios muros, né, professor? Uma ciência que, em diferentes áreas, não só em uma área, em várias áreas, era uma ciência que era produzida dentro do seu próprio corpo e para si próprio. Hoje a gente já tem a compreensão, e isso, claro, não está mudado completamente, mas está em processo de mudanças, né? Mas a ciência hoje, ela está para além dos muros da universidade, justamente para promover esse aspecto que é do sentido da vida para todos, de uma forma mais harmônica e de uma forma mais completa, né? De proteção mesmo da vida de todos os seres, né? Então, com certeza, eu acredito também nesse modelo, né? Esse modelo de ciência, que é um modelo de ciência que vai para além dos muros, que ela não está só enclausurada dentro da própria universidade, mas que ela vai para além dos muros e ela está na prática atuando junto com a sociedade. E isso, com certeza, muda vários aspectos, né? Porque daí a gente não fica só com ela reduzida a alguns núcleos de poder, né? A gente consegue colocar isso de forma mais ampla, né? E tem ainda outro componente, que é a questão da internacionalização. Que é importante. A internacionalização da ciência. São Carlos também é outro exemplo nessa área, porque tem muitos contatos e muitos projetos de internacionalização das duas universidades, na Embrapa, e esse é um outro aspecto que nós vamos tratar também nessa sequência de entrevistas e troca de ideias entre cientistas. Muito obrigado, professora, pela sua participação, foi ótimo, como sempre, e mais uma vez agradeço a sua participação nesse programa. Eu que agradeço, professor, estamos à disposição. Obrigada. Continua conversando um pouquinho, só para a gente... O que você achou? Tá ótimo. Muito bom, professor, muito bom. Eu vou me registrar como repórter cinematográfico. Repórter científico. A partir dos 80, repórter também. Muito bom, professor. Pode desligar?